Salmos de número 1. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Aqui nós temos uma palavra maravilhosa. Eu particularmente gosto muito do livro dos Salmos. No livro dos Salmos nós temos toda sorte de escritas. O livro dos Salmos é um livro muito completo no sentido que nós encontramos salmos exclusivamente de louvor, encontramos salmos exclusivamente de adoração, ou de louvor e adoração, e nós encontramos também salmos onde o salmista manifesta ali a sua tristeza, a sua indignação. Encontramos também salmos exclusivamente de oração, onde o salmista ora e busca a Deus, suplica ao Senhor. Temos salmos onde há testemunhos, daquilo que Deus fez, das maravilhas que o Senhor fez. Temos salmos que falam da ira de Deus. Temos salmos exclusivos que falam também do Messias, salmos proféticos, messiânicos, que apontavam para a vinda do Messias. E todos nós sabemos, o Messias veio, o Messias é Jesus Cristo, e através de Jesus, hoje nós encontramos a salvação, nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Então, os salmos são muito maravilhosos, e os salmos é o livro dos louvores. Cada salmo deste é um louvor entoado, cantado, recitado no Antigo Testamento. Então, aqui nós temos uma palavra a qual nós temos feito leitura, e esta palavra, o Salmo de número 1, aqui o salmista fala sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então, eu não sei o porquê exatamente que este salmo está aqui na lista como o número 1, mas de certa forma existe a sua importância. Claro que toda a palavra de Deus é muito importante, e este salmo também é importante. E neste salmo nós encontramos muitas e muitas coisas relacionadas à vida cristã, relacionado à vida do ser humano. Aqui então a palavra de Deus diz, no verso de número 1, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Poderíamos muito falar sobre cada um desses tipos de coisas ali que a palavra de Deus está nos dizendo, mas eu quero me deter na palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, ou seja, aquele que é bem-aventurado, ele é mais do que feliz. Imaginemos então, ser feliz é muito bom, não é verdade? Não é bom ser feliz? Não é bom sentir alegria? Imagine então o que a palavra de Deus diz, ser mais do que feliz. Jesus muito falou também sobre as bem-aventuranças. Quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele fala, bem-aventurado, 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 mais do que feliz são aqueles, mais do que feliz são aqueles, enfim, isto é tão maravilhoso e tão glorioso. A verdade é que muitas pessoas, muitos cristãos, não sentem esta alegria, esta plena felicidade.
esta felicidade plena, ser mais, muito mais do que feliz. Então o salmista, e aqui inicia seu livro dos Salmos, dizendo: bem-aventurado o homem, bem-aventurado o ser humano, bem-aventurado é a pessoa que não se anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas quem é bem-aventurado? Diz, o texto está dizendo, bem-aventurado é aquele que não se assenta no caminho dos pecadores, não anda conforme o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O verso 2 diz isto de forma muito clara. O bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O texto aqui não está dizendo que aquela pessoa que quer ser bem-aventurada, o cristão, ele precisa andar com a Bíblia aberta para cima e para baixo. Mas aqui está dizendo que o verdadeiro cristão, que o homem, para ser um bem-aventurado, ele precisa ter prazer na lei de Deus e na sua lei meditar de dia e de noite. Ou seja, a lei de Deus, a palavra do Senhor, precisa estar em nossa mente, precisa estar em nosso coração, precisa estar em nossa alma todos os dias. Diz aqui, dia e noite. Então, quando ouvimos uma palavra de Deus, esta palavra precisa ficar em nosso coração dia e noite. Quando lemos a palavra a todos os dias, quando abrimos a Bíblia, meditamos na palavra de Deus, esta palavra precisa ficar em nosso coração todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Quando estamos lá no trabalho nosso todos os dias, nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus, com a palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida. É muito importante, sim, nós darmos o devido crédito para aquilo que a palavra de Deus nos diz, pois este é o segredo para ser um bem-aventurado. Aí vemos muitas pessoas, muitos cristãos vivendo com uma vida, parece que uma vida muito difícil, parece que uma vida muito complicada, uma vida muito triste, né? E muitas vezes não se entende o porquê, porque muitas vezes a pessoa teria motivos para ter felicidade, mas na verdade sente tristeza, sente angústia, parece que a vida é um fardo, parece que a vida é um peso, mas o que muitas vezes falta é colocar o seu pensamento única e exclusivamente na palavra de Deus, porque diz que bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Que importância nós temos dado à palavra de Deus em nossa vida? Muitas vezes ouvimos uma pregação da palavra hoje e amanhã já não sabemos o que ouvimos. Ou muitas vezes estamos na igreja, ouvimos uma mensagem poderosa da palavra de Deus. Ao chegar em casa, muitas das vezes, muitas pessoas não se lembram o texto que foi lido, não se lembram a mensagem que foi ministrada. E a palavra de Deus diz aqui, medita na lei de Deus dia e noite. O prazer de estar na lei de Deus, ter o prazer de estar na palavra de Deus, isso é muito importante. O verdadeiro cristão, ele não pode viver apenas de maná. Muitas pessoas, a única palavra da Bíblia que leem são os maná. Não sou contra isso, mas o que eu estou dizendo é que esta não é o único versículo que nós devemos ler. Nós devemos ler toda a palavra. Nós devemos ler toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos mergulhar nas sagradas escrituras, meditar na palavra de Deus, pois a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Muitos têm o seu prazer nas coisas desta vida. Para muitos o seu prazer está no seu carro,
Para muitos o seu prazer está na sua casa. Para muitos o seu prazer está na sua conta bancária. Para muitos o seu prazer está no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa. Para muitos o seu único prazer está nas coisas desta vida. Para muitos o seu único prazer está no esporte. Para muitos, o seu único prazer está nas coisas de entretenimentos. Mas o cristão, aquele que teme a Deus, ele deve ter mais prazer de estar com a presença de Deus. Deve ter mais prazer de estar com a lei de Deus na sua mente. Muitas vezes ocupamos a nossa mente, ocupamos o nosso coração todo dia com os problemas, com as coisas que passamos, Como disse, com o nosso trabalho, com as coisas que temos, e nos esquecemos da presença de Deus. Nos esquecemos totalmente da palavra de Deus. Mas que a partir de hoje, eu e você, nós possamos nunca nos esquecer da palavra, mas termos prazer na palavra de Deus, termos prazer em ler a Bíblia, termos prazer em meditar nos mandamentos da palavra de Deus. Aquele que é bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que a palavra de Deus diz? O que acontece com a pessoa que tem o seu prazer na lei de Deus? O que acontece com a pessoa, o cristão, que tem o seu prazer único e exclusivamente na palavra de Deus? O que acontece com a pessoa que medita na lei de Deus de dia e de noite? A Bíblia diz aqui no verso de número 3, diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus, Aqui diz que aquele que medita na lei, na palavra de Deus, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. O que acontece com uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Alguns anos atrás, aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, aconteceu uma grande seca. Vários dias, meses sem chover. As plantações se secaram em muitos lugares. As árvores, as matas também secaram. Mas quando isso acontece, de longe a gente enxerga onde há um ribeiro de água. Por quê? Porque onde passa o ribeiro de água, as árvores estão verdes. É isso que o texto diz. Esse ribeiro de água é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E diz que aquele que medita na lei de Deus todo dia, aquele que medita na palavra de Deus em todo tempo na sua vida, de dia e de noite está com a palavra de Deus na sua mente, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que não seca, que não atrasa o seu fruto, mas dá o seu fruto na estação própria, no tempo oportuno, no tempo certo. Então a coisa mais maravilhosa que alguém pode fazer é meditar na lei de Deus, é meditar na palavra de Deus, pois aquele que medita na palavra de Deus será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem. Tem muitas pessoas vivendo, como disse antes, a sua vida como se fosse um fardo. Por quê? As folhas estão caindo. Há uma seca neste coração. Há uma seca nesta vida. E a resposta é porque não está junto ao ribeiro de água. E nesse texto que nós temos lido, o ribeiro de água é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus é a nossa nutrição. Na palavra de Deus nós temos saúde física, saúde emocional. Muitas pessoas estão com o seu coração ferido. Muitas pessoas estão com o seu coração machucado, há mágoas terríveis. A palavra de Deus aqui
Diz que quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé e colocamos a palavra de Deus em nossa mente todos os dias, verdadeiramente seremos abençoados. Deus, Ele tem ao seu coração uma vida plena. Deus quer te dar uma vida abundante, né? Deus quer que a sua alegria seja completa, né? Deus não quer que você apenas seja alegre, mas que você seja mais do que alegre, que você seja um bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que confia em Deus, bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus, e este será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. As folhas não caem, ou seja, esta árvore está sempre verde, esta árvore está sempre reluzente, sorridente, em outras palavras. Diz aqui, tudo o que fizer prosperará. Aquele que medita, aquele que está com a palavra de Deus na sua mente, aquele que coloca diante de Deus os seus pensamentos, os seus pedidos, os seus projetos, tudo o que fizer prosperará. Porque muitas vezes há pessoas que não prosperam, se frustram, criam uma grande ideia, um grande projeto e de repente vem a frustração. Porque muitas vezes estas ideias, estes projetos, estes pensamentos não foram devidamente colocados diante de Deus. Porque quando colocamos os nossos sonhos, quando colocamos nossos desejos e projetos diante de Deus, tudo o que fizer prosperará. Aleluia! Então aqui a palavra do Senhor diz que os ímpios não são assim como são os justos. Os justos, aqueles que meditam na lei de Deus, eles são bem-aventurados, são mais do que felizes. Mas diz que os ímpios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não têm a palavra de Deus no seu coração, o que diz aqui o verso 4: mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o Senhor conhece, né, o nosso caminho, a nossa vida, os nossos pensamentos. E tudo o que nós fizermos dentro do propósito de Deus, sendo justos, salvos, redimidos no sangue do Cordeiro, tudo o que fizer, diz a Bíblia, prosperará. Aleluia! Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar os seus filhos. Deus quer abençoar, né, o seu marido. Deus quer abençoar a sua esposa. Deus quer abençoar o seu casamento. Deus quer abençoar tudo que você faz. Deus quer abençoar o seu trabalho. Deus quer abençoar o seu emprego. Deus quer abençoar a sua lavoura. Deus quer abençoar a sua empresa. Mas antes de tudo, o princípio esteja ao lado do ribeiro. Pois aquele que medita na palavra de Deus, o ribeiro é a palavra, aquele que está na palavra de Deus, medita na lei dia e noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Tudo que fizer prosperará. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.